A controvérsia envolvendo a Red Bull e Christian Horner desencadeou uma crise dentro da equipe. A tensão interna se tornou pública graças a Jos Verstappen, o pai de Max. A corrida de abertura da Fórmula 1 2024 foi dominada pela Red Bull, que fez a dobradinha com Max Verstappen e Sérgio Pérez, mas a abertura da temporada foi ofuscada por uma semana agitada no Bahrein. Se na pista a Red Bull vive um sonho, fora dela vive um pesadelo. Red Bull e Christian Horner esperavam virar a página em relação às acusações feitas contra ele. Essas acusações partem de uma componente feminina da equipe. Agora, o ambiente voltou a esquentar na Red Bull. Jos Verstappen diz que a Red Bull Racing vai explodir se Horner continuar no comando. Na quarta-feira antes do GP do Bahrein, a empresa matriz da Red Bull manteve Horner no cargo de chefe de equipe e CEO da Red Bull Racing. A decisão foi tomada depois de uma investigação sobre a conduta de Horner ter descartado a reclamação contra ele. Muitas pessoas não gostaram porque os detalhes não foram divulgados. Então, elas agora têm que confiar na Red Bull e acreditar que foi uma investigação minuciosa e justa. Porém, a situação foi além dos pedidos por mais transparência. No primeiro dia de Horner no paddock, cerca de 24 horas depois de ele ter sido absolvido, vazou um dossiê com 79 arquivos. Capturas de tela de supostas mensagens entre Horner e a reclamante foram enviadas para mais de 100 pessoas da Fórmula 1, incluindo o CEO do campeonato, Stefano Domenicali, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, todos os chefes de equipe, jornalistas, incluindo nós da The Race, e Jos Verstappen. Muita gente interpretou o vazamento como uma tentativa de desestabilizar e desacreditar Horner, e não como uma tentativa de dar transparência ao caso na marra. No Bahrein, especulou-se que Jos poderia estar envolvido no vazamento, o que ele negou. Isso acontecer durante o fim de semana de prova indica que o caso não acabou com o fim das investigações. Horner teve reuniões separadas com Domenicali e Ben Sulayem na própria sexta-feira para discutir a situação. No dia da corrida, Horner estava acompanhado de sua esposa, Jerry, em um ato de apoio a ele, o que foi visto por muitos como uma forma de Horner desafiar as pessoas. Afinal, o esperado seria Horner se manter discreto e não atraindo holofotes. A Red Bull dominou o GP do Bahrein no sábado. Na coletiva de imprensa, Horner disse que não comentaria o vazamento, que ele apenas classificou como mensagens anônimas e especulativas de uma fonte desconhecida. Uma pergunta sobre se as mensagens eram genuínas foi interrompida pela equipe antes de Horner responder. Ele repetiu, mostrando convicção, que acredita que vai continuar liderando a equipe. Só que os comentários de Jos Verstappen deixam um ponto de interrogação. Jos Verstappen aumentou a pressão sobre Horner. Ele afirmou que a Red Bull está em uma situação insustentável. Indiretamente, o pai de Max pediu a saída de Horner. A tensão deve continuar no GP da Arábia Saudita no próximo fim de semana. Horner e Red Bull queriam desesperadamente que o caso fosse esquecido. Depois da prova no Bahrein, Jos Verstappen deu entrevistas para os jornais The Daily Mail, da Inglaterra, e The Telegraph, da Holanda. Ele disse que a Red Bull vai sofrer se Horner continuar como chefe de equipe. Segundo ele, a situação é ruim para a equipe e está afastando as pessoas. O The Daily Mail escreveu que a equipe corre perigo de rachar e explodir. Depois da corrida, Horner disse que a vitória no Bahrein mostra onde está o foco de toda a equipe. Mas fica claro que a equipe enfrenta um grande fator de desestabilização. Os membros da equipe na pista e na fábrica não vão ignorar a situação. Eles não vão deixar de ver o que disse Jos Verstappen nem o que foi vazado, independentemente de serem prints reais ou não. O foco do time provavelmente se manteve no que importa. Se não fosse assim, a Red Bull não teria feito pré-temporada e corrida de abertura impecáveis. Talvez Horner tenha tido apoio interno durante e depois da investigação, mas a liderança dele foi comprometida pelos episódios dos últimos dias e talvez tenha sido minada. Isso sem contar o que os parceiros da Red Bull podem pensar. Lembre, a Ford colocou uma pressão enorme pedindo uma resolução e exigindo transparência. O fato de a matriz da Red Bull se negar a divulgar o relatório para proteger a privacidade dos envolvidos pode não ser bem recebido pela Ford. Jos Verstappen não é um pai de piloto normal, daqueles que ficam lá no fundo dos boxes só observando a movimentação. Ele intervém muito
e tem muito mais influência do que você pode imaginar. A influência dos Verstappen na Red Bull, tanto no lado esportivo como no de negócios, é enorme. E Jos Verstappen é uma peça-chave nisso. A família sempre tem um lugar à mesa. Eles participam das discussões de como a equipe lida com vários assuntos. Claro, a intenção deles é criar o melhor ambiente para Max. Então, quando uma pessoa tão importante como o Jos peita o chefe de equipe dessa maneira, ele indiretamente está pedindo a demissão de Horner. A postura anti-Horner reforça uma ideia que muita gente tem na Fórmula 1 de que a operação da Red Bull se dividiu em duas panelinhas. Quando o fundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, morreu no final de 2022, já se imaginava que a Red Bull Racing fosse ficar vulnerável a uma grande mudança, principalmente na forma como a matriz lida com o programa de Fórmula 1. Muitos acreditam que isso já esteja acontecendo. Uma parte da base de Milton Keynes na Inglaterra é liderada por Horner. Ele acredita ter o apoio da família Yovidia, que detém 51% da matriz da Red Bull. Outra parte é liderada pelo grupo austríaco, tendo como cabeça o executivo Oliver Mintzlaff, com quem a trupe dos Verstappen acredita estar alinhada. No Bahrein, muita gente questionou, afinal, de onde exatamente está vindo a pressão sobre Horner? E será que ela um dia vai diminuir? Claro, tem muita especulação sobre como a investigação pode acelerar um conflito entre os dois grupos. Tudo o que aconteceu até agora foi Horner se submeter ao processo padrão de uma grande empresa. As acusações foram levadas a sério o suficiente para justificar uma investigação feita a pedido da matriz. A Red Bull tem certa tendência de prestar muita atenção à equipe de Fórmula 1 e tratar a equipe como uma parte importante do negócio. Todos esperam que a investigação tenha sido feita com seriedade, sem influência da luta pelo poder nos bastidores. Mas, no fim das contas, ela acabou gerando um conflito muito maior. Uma guerra civil começou nos bastidores da Red Bull e os primeiros tiros já foram disparados em público. Horner, Red Bull Racing e Matriz não podem mais ignorar o que está acontecendo. Reuniões de emergência devem ser feitas antes do GP de Jeddah. Caso contrário, a tensão vai ser maior e mais visível para quem está de fora. Até Max Verstappen vai ser confrontado com isso. No passado, o holandês já teve que lidar com comentários provocativos sobre o pai dele. Por exemplo, em 2022, Jos publicou no site oficial de Verstappen um post contra a Red Bull que não favoreceu Max no GP de Mônaco. Pérez venceu aquela corrida depois de ter garantido uma posição melhor no grid, em parte devido a um acidente na classificação. Mas o caso atual está em outro nível, porque veio à tona 24 horas depois de Max ter elogiado Horner na coletiva de imprensa pós-classificação no Bahrein. O gesto foi visto por muitos como um apoio quando perguntado se ele ainda tinha fé na liderança de Horner. Max disse que Horner é incrível como chefe de equipe, elogiou como ele opera dentro da equipe e disse que nem se pode questionar o desempenho. Verstappen disse que esse é o foco dele e o de Horner também, e disse que o que está acontecendo não é da conta dele. Mas depois que o Verstappen pai botou a boca no trombone, o assunto passou a ser também do Verstappen filho. Começa a parecer muito difícil para Horner lidar com investigações e especulações sem que elas representem uma ameaça à liderança dele. Ataques, ou no mínimo perguntas, vão continuar chegando. Parceiros estão exigindo respostas. A Fórmula 1 e a FIA estão preocupadas com o eventual dano à imagem do campeonato, e os adversários ficam pedindo mais transparência. É uma situação viva e volátil, e talvez já tenha tido mais desdobramentos no momento em que você assiste a esse vídeo. Será que Horner vai falar sobre o assunto? Que tipo de ação a Red Bull poderia tomar? Jos Verstappen vai ainda mais longe? Se sim, como? A Red Bull e Christian Horner devem ter esperado, talvez ingenuamente, que o caso terminasse com a conclusão da investigação. Mas não, ele parece estar chegando a um ponto crítico e da forma mais destrutiva possível.